Nesta aula, nós vamos falar sobre as empresas estatais de petróleo. Empresas que são conhecidas no mundo do petróleo, no mercado e entre os estudiosos do assunto por uma sigla em inglês que é NOC, N-O-C, National Oil Companies, empresas nacionais de petróleo. Esse é um assunto que a nós, brasileiros, interessa muito especialmente por dois motivos. O primeiro motivo é que o Brasil, agora com a descoberta e a exploração de imensas reservas petrolíferas offshore, ou seja, no mar, na camada geológica do pré-sal, o Brasil se tornou um dos grandes produtores de petróleo do mundo e também um país que está naquele clube seleto dos maiores donos de reservas petrolíferas do mundo. O Brasil, com toda certeza, está entre o quinto ou sexto lugar entre os maiores donos de reservas de petróleo. Não se sabe ainda com precisão, porque não temos ainda uma avaliação definitiva, né, sobre o volume total de petróleo existente na camada do pré-sal. Mas é muito petróleo, e esse petróleo, né, ele é obviamente foco do interesse das grandes empresas transnacionais de petróleo. Então, a questão do controle, né, dessas reservas, a questão de quem vai explorar essas reservas nos diz respeito muito de perto. Né? E aí entra o segundo motivo, né? Nós, no Brasil, né, nós temos uma das maiores empresas de petróleo do mundo, que é a Petrobras, né, que se enquadra perfeitamente nessa categoria das NOCs. A Petrobras é uma petroleira estatal, ou uma National Oil Company. Né? É uma empresa de economia mista. Atualmente, metade das ações da Petrobras, aproximadamente, estão em mãos privadas, em mãos de acionistas no Brasil e no exterior, e a outra metade, aproximadamente, das ações da Petrobras pertencem ao Estado brasileiro através de uma série de mecanismos. Isso quanto à propriedade da Petrobras. Porém, o controle dessa empresa é estatal. A Petrobras é um instrumento, um braço do executivo brasileiro. É o poder executivo, ou seja, a Presidência da República, Ministério das Minas e Energia, que nomeiam a cúpula da empresa, nomeiam a alta direção da Petrobras, né, que vai gerir a empresa a partir de diretrizes formuladas pelo Estado brasileiro, né, por meio do poder executivo. Né. Mas vamos lá. Né. Então, começando, né, a exposição sobre o assunto, né, deixar claro que as empresas estatais de petróleo, ou NOCs, elas aparecem sob duas formas. Em alguns casos são empresas petroleiras 100% estatais. É o caso da Pemex, Petróleos Mexicanos, Sociedade Anônima. É o caso da PDVSA, Petróleos de Venezuela, Sociedade Anônima. Né? É o caso da Saudi Aramco, que é a maior empresa estatal do mundo, né? E a empresa mais rica do mundo em patrimônio, na medida em que todo o petróleo existente no subsolo da Arábia Saudita, né, pertence a essa empresa, Saudi Aramco, que é um braço da monarquia saudita, ou seja, do Estado naquele país árabe. E em outros casos, as empresas petroleiras são empresas mistas, são empresas, as NOCs, né? São empresas sob controle estatal, porém com propriedade mista. Né? É o caso do que ocorre em inúmeros países,
As empresas chinesas são todas empresas de economia mista. As empresas russas, as grandes empresas de petróleo russas, também, né, a Gazprom, a Rosneft, as duas maiores, Rosneft no petróleo e a Gazprom mais no gás, né, são empresas controladas pelo Estado russo. Né, a maioria das ações nessas empresas pertence ao Estado, mas há uma participação bastante significativa de capitais privados. A gente vai voltar aqui a este assunto. Atualmente, cerca de 75%, entre 75% e 80% das reservas de petróleo existentes no mundo estão sob o controle de empresas estatais. Então, as empresas ali descendentes, digamos assim, as empresas que expressam o que ainda existe das antigas 7 irmãs no mercado global de petróleo, juntamente com muitas outras empresas privadas, né, elas têm uma importância muito grande no cenário global de petróleo, porém, né, o volume de petróleo que elas controlam efetivamente na forma de reservas, né, representa uma participação minoritária, né, no total de petróleo conhecido no mundo, né, e viável para exploração comercial. Eu estou olhando aqui as minhas anotações, né? Então já dei aqui alguns exemplos de NOCs ou estatais petroleiras, né? O Irã tem a sua National Iranian Oil Company, né? Gazprom já mencionei, né? Tinha uma NOC importante na Malásia, que é a Petronas, né? Na Noruega é um caso interessante. A Noruega, ela era um país consumidor de petróleo até os anos 70, quando foram descobertas grandes reservas de petróleo no Mar do Norte, numa parte que é compartilhada entre, de um lado, o Reino Unido, do outro lado, a Noruega. Naquele momento, quando a Noruega soube que aquele país tinha petróleo em grandes volumes, o Estado norueguês criou então uma empresa chamada Statoil. O próprio nome já mostra Estado, Oil, petróleo, o petróleo do Estado, que foi a empresa responsável pela exploração, pelo desenvolvimento das reservas petrolíferas da Noruega durante décadas, desde a década de 1970. Recentemente, agora no século XXI, essa empresa Equinor foi parcialmente privatizada, tornou-se uma empresa de economia mista, porém com cerca da metade das ações ainda pertencentes ao Estado norueguês e ainda sob controle estatal. Hoje a Statoil tem um outro nome, ela se chama Equinor, mas é exatamente a mesma empresa. É importante mencionar que nem todas as empresas estatais de petróleo estão situadas em países produtores de petróleo. É muito interessante o caso da Inglaterra. A Inglaterra, ela em 1914, portanto, às vésperas ali da eclosão da Primeira Guerra Mundial, o governo inglês estatizou a empresa privada que explorava, empresa privada britânica, que explorava o petróleo no Irã, que era o maior fornecedor de petróleo para o Reino Unido. Essa empresa ela foi formada por empreendedores privados que descobriram petróleo no Irã e estavam explorando esse petróleo ali com grandes lucros. Porém, num determinado momento, o Estado inglês ele chegou à conclusão de que o petróleo é importante demais para ficar em mãos privadas, para que essa exploração ficasse ao sabor, das circunstâncias do mercado. O petróleo é um insumo estratégico, não apenas para a economia,
mas também para a defesa nacional. Defesa nacional significa a máquina de guerra, né? Num país que estava concretamente à beira de uma tremenda guerra, que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, compulsoriamente, essa empresa teve que vender a maioria de suas ações ao Estado britânico, que se tornou, assim, dono da Anglo-Persian Oil Company, a empresa de petróleo anglo-persa. Depois, quando o Irã, a Pérsia se tornou o Irã, houve uma mudança de nome, a empresa mudou de nome também, passou a se chamar Anglo-Iranian Oil Company, e quando o petróleo iraniano foi nacionalizado, no início da década de 1950, no famoso governo de Mossadegh, então a Anglo-Iranian se transformou em British Petroleum, que funcionou como empresa estatal até a década de 1990, aproximadamente, quando ela foi privatizada. Vale a pena mencionar também o caso da França. A França é um outro país que nunca teve petróleo no seu território. O único petróleo que a França já teve um dia foi na sua colônia na Argélia, um pouco em algumas outras colônias africanas, mas isso veio mais tarde, só a partir da década de 50 que a França passou a explorar o petróleo, enfim, nos seus territórios coloniais. No entanto, ainda na década de 1920, a França criou a Compagnie Française de Pétrole, Companhia Francesa do Petróleo, uma empresa estatal, estabelecida para garantir o abastecimento de petróleo na França. Essa empresa, depois ela deixou de ser estatal muitas décadas mais tarde, passou por várias transformações e hoje ela, a continuidade dessa Companhia Francesa de Petróleos é a empresa Total, que é a grande transnacional francesa na área petrolífera. Vale a pena mencionar o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos poucos países do mundo, países relevantes do mundo, que nunca tiveram uma empresa estatal de petróleo. Por que os Estados Unidos nunca tiveram uma estatal de petróleo? Tem vários motivos, isso tem a ver com o tipo de cultura empresarial nos Estados Unidos, tem a ver com as características fortemente liberais, da sua estrutura econômica, mas também tem muito a ver com o fato de que quando os Estados Unidos constituíram a sua indústria do petróleo, quando ela se consolida e se torna uma indústria internacional, os Estados Unidos já eram a maior potência econômica do mundo. E além disso, o maior na época, o maior durante um século pelo menos, o maior produtor de petróleo do mundo. Então a segurança energética dos Estados Unidos não estava em risco, a capacidade de abastecimento de petróleo para a economia estadunidense sempre esteve garantida, e então o Estado norte-americano, estadunidense, ele preferiu garantir os seus interesses se articulando com as grandes empresas privadas do próprio país, ao invés de construir uma empresa própria. Mas isso é uma exceção. Na Itália, por exemplo, quando a Itália, no pós-Segunda Guerra Mundial, sente a necessidade de uma presença estatal mais forte na questão dos combustíveis, da energia, para não ficar à mercê das grandes empresas transnacionais estadunidenses ou inglesas que forneciam petróleo para a Itália, para que a Itália tivesse mais autonomia nessa área. Então a Itália cria no pós-Segunda Guerra Mundial uma empresa chamada ENI, que existe até hoje, Ente Nazionale Idrocarburi, criada pelo famoso Enrico Mattei, um executivo italiano que é o inventor
da expressão sete irmãs, utilizada por ele de uma forma muito pejorativa. Matei, né, conforme os filmes, né, da série Os Segredos das Sete Irmãs mostram, Matei, ele bateu de frente com as transnacionais ocidentais e morreu misteriosamente num acidente de avião, com fortes suspeitas de ter sido um atentado. Então, essas empresas estatais de petróleo, elas aparecem, né, de diferentes formas em diferentes países, mas sempre com o mesmo objetivo de garantir os interesses nacionais daquele país, né, ou aquilo que se entende como os interesses nacionais, né, esses interesses tal como eles são interpretados por quem está comandando o Estado. Essas empresas surgem como um instrumento para a defesa dos interesses nacionais na área da energia e especialmente na área do petróleo e do gás natural. Mas vamos lá, né? Quais são os objetivos das empresas estatais de petróleo? É claro que elas visam lucros. Não são apenas as empresas privadas que visam lucro, mas também as empresas estatais. A diferença é que as empresas estatais, elas têm outros objetivos além dos lucros, né? Elas visam a defesa de interesses do Estado, né, de uma forma mais ampla, né? Então, as empresas estatais de petróleo, elas buscam, antes de tudo, a segurança energética. Elas são instrumentos para garantir o abastecimento de energia e, sobretudo, particularmente, de petróleo e gás natural, né, para o país ao qual ela está vinculada, né? A Petrobras, né, a missão principal da Petrobras é essa, né, é garantir combustíveis, né, para o mercado interno brasileiro. Petróleo, gás, também biocombustíveis, né? Não é por acaso, né, que quando se desenvolve o negócio, né, do etanol e do biodiesel no Brasil, a Petrobras também está envolvida com protagonismo nessa área. Outro objetivo das empresas estatais, né, no caso de países produtores de petróleo e gás, é garantir a máxima apropriação da renda do petróleo e do gás pelo Estado Nacional. A captura máxima possível desta renda, o chamado government take, né? O que o governo vai pegar, né? A parte que vai caber ao governo. Existem muitos países do mundo em que as empresas estatais de petróleo não produzem propriamente petróleo por falta de capital e por falta de equipamentos, de tecnologia, né, adequada para esse empreendimento. O caso de Angola, por exemplo. Angola tem uma empresa estatal de petróleo, uma NOC, que se chama Sonangol, Sociedade Nacional de Petróleo de Angola. Essa Sonangol, ela não extrai uma única gota de petróleo, mas ela é sócia de empresas estrangeiras, empresas ocidentais e também cada vez mais empresas chinesas que exploram o petróleo de Angola. Essas empresas estrangeiras, elas entram com capital, elas entram com tecnologia, né, com a parte física, a parte prática da extração do petróleo, e a empresa angolana estatal Sonangol entra com o mais importante, que é o petróleo, as reservas de petróleo que pertencem ao Estado angolano. Então, em muitos casos, as empresas estatais, elas vão atuar, né, ali no sentido de gerenciar a participação estatal no empreendimento de exploração de petróleo no seu país. Outro objetivo das empresas estatais de petróleo tem a ver com o desenvolvimento, ou seja, são, em muitos casos, né, essas empresas, elas atuam no ramo, né, da exploração de petróleo, não apenas
para garantir a segurança energética, ou seja, o abastecimento do país, não apenas para ganhar dinheiro em favor do Estado, ou seja, maximizar a renda fiscal do Estado com a extração de petróleo e de gás, mas também para fazer com que esses empreendimentos de petróleo e de gás sejam os mais favoráveis possíveis para a implementação de políticas de desenvolvimento, de política industrial. Isso tem a ver com o assunto que a gente discute muito no Brasil, que é a questão do conteúdo local na indústria do petróleo e do gás, né? Ou seja, o Estado de um país que tem grandes reservas de petróleo e de gás, ele pode ganhar muito dinheiro extraindo, né, esse recurso e exportando a parcela daquele recurso que não vai ser utilizada no mercado interno, ou seja, a renda fiscal sobre esse recurso. Agora, o próprio empreendimento, né, de extrair petróleo e gás, né, envolve todo um conjunto de equipamentos, de máquinas, de tecnologia, né, envolve grandes cadeias produtivas, né, e na medida em que essas cadeias produtivas tenham um componente nacional, né, a própria indústria e comércio e serviços e tecnologia e mão de obra do país, na medida em que estejam envolvidas na produção de petróleo, né, isso favorece o desenvolvimento nacional, desenvolvimento da tecnologia, a incorporação, né, enfim, de inovações, a geração de emprego, a dinamização da economia, do parque industrial, né, a criação de fornecedores internos de bens e de serviços para essa indústria, né. Então, um outro objetivo que em muitos casos é atribuído às NOCs, as empresas estatais, é esse, né, de utilizar o petróleo e gás como fator de desenvolvimento, né. Existem outras funções também, além dessas que são mais diretas, né. Com muita frequência, as empresas estatais de petróleo, elas são utilizadas para o atendimento de objetivos econômicos que vão além da pura e simples produção e extração e refino, né, e distribuição de petróleo e de gás. Objetivos ligados, em geral, ao controle da inflação. Essas empresas, o caso da Petrobras no Brasil, ela, há muitas décadas ela é responsável pelo abastecimento interno de derivados de petróleo. O preço dos derivados de petróleo tem um impacto muito forte sobre a inflação, né? Isso porque o preço, né, o preço do diesel, o preço da gasolina, né, especialmente esses dois, o preço do querosene de aviação, né, o preço dos insumos utilizados na indústria petroquímica, eles vão ter um impacto, uma influência forte na formação de outros preços, né? Em muitos momentos da nossa história, o governo, através da Petrobras, manteve os preços da gasolina e do diesel abaixo dos preços internacionais desse combustível, para evitar que os preços, né, o índice de preços, a inflação no Brasil, atingisse níveis indesejados. Essa é uma questão muito polêmica, né, vai contra os princípios liberais, né, defendidos por uma parcela dos economistas, né, e dos atores políticos, né, mas, né, existe uma lógica aí operante, né, na aplicação dessas políticas. Existem pontos positivos e pontos negativos, né, no uso do controle dos preços dos combustíveis como um instrumento de políticas anti-inflacionárias. Um outro objetivo que muito frequentemente é atribuído às empresas estatais de petróleo é participar da formulação e da execução, da implementação de políticas sociais
nos respectivos países. O caso mais extremo que a gente conhece, né, no período recente é o da Venezuela, em que uma grande parte da renda petroleira captada pela empresa estatal PDVSA a partir das exportações do petróleo venezuelano, grande parte dessa renda financiou diretamente e financia, né, hoje muito pouco, porque a Venezuela vive uma situação de colapso econômico, né, por questões políticas internas e externas, que, né, a gente já tratou numa outra aula, mas existem volumes gigantescos de dólares obtidos pela PDVSA que financiaram projetos de saúde, de educação, de construção de moradia popular, de subsídios aos alimentos e muitas outras iniciativas de política social na Venezuela. Aqui no Brasil, a Petrobras, durante muito tempo, desde os anos 70 e 80, né, até muito recentemente, hoje ainda, porém muito pouco, a Petrobras financiou os esportes olímpicos brasileiros, né, as medalhas todas, a participação do Brasil nas Olimpíadas não teria sido possível sem o apoio financeiro da Petrobras, né, e um financiamento também muito forte da Petrobras à cultura. Praticamente todo o cinema brasileiro, desde os anos 90 pelo menos, é financiado em grande parte pela Petrobras. Era financiado, né? Hoje a Petrobras ela se rege por princípios e objetivos bastante diferentes, né? Então existe esse fator, né? Como quase tudo, existe um lado positivo e um lado negativo, tudo é uma questão de medida. No caso da Venezuela, hoje se percebe claramente que esse altíssimo investimento social da PDVSA acabou se dando em prejuízo, em detrimento dos investimentos na própria empresa, né, na manutenção dos equipamentos, na renovação dos equipamentos, na atualização tecnológica. Tudo isso foi deixado um pouco de lado na Venezuela para se priorizar com uma força enorme o lado social, né? Então faltou um certo equilíbrio, né, ali nessa balança, né? De um lado, o uso social da renda petroleira e do outro lado, a eficiência da própria empresa, né? Se não houver investimento suficiente dentro da própria empresa, né, para que ela se mantenha eficiente, para que ela se mantenha atualizada do ponto de vista tecnológico e com seus equipamentos em bom estado de manutenção, se isso não acontecer, você acaba matando a galinha dos ovos de ouro. Aquela empresa ela começa a ter problemas, né, operacionais que vão acabar comprometendo a produção de petróleo e de gás e, portanto, a própria captação da receita fiscal, né? E, por fim, né, o petróleo ele pode servir, né, a partir da operação de empresas estatais para a se atender e se atingirem objetivos de política externa. Países como a China, como a Rússia ou como a Venezuela no período recente fizeram isso com bastante intensidade. A Venezuela, ela no período do Chávez, né, e até muito recentemente, no governo do Nicolás Maduro, ela vendia petróleo com preços e condições especiais a todo um conjunto de países do Caribe e da América Central. Uma forma de cooperação econômica com países pobres, né, do ponto de vista do PIB, né, do ponto de vista do desenvolvimento humano, né? Então, políticas de cooperação que favoreceram a influência venezuelana sobre esses países e o apoio desses países em organismos internacionais em momentos em que a Venezuela se viu pressionada, né, particularmente pelos Estados Unidos, na OEA, Organização dos Estados Unidos, Estados Americanos, né, e na ONU.
Então, a gente tem todo um conjunto de objetivos das empresas estatais de petróleo que vão além da simples busca do lucro, né, que é o objetivo de qualquer empresa e é a própria razão de ser da empresa privada. As empresas estatais de petróleo, elas cumprem funções muito importantes, né? Ao mesmo tempo, por outro lado, existem problemas que são tipicamente associados, né, à operação dessas empresas estatais, né? Problemas que, se não forem controlados, né, se não houver, se o Estado, né, o Estado, que é o dono dessa empresa estatal, não tomar as devidas medidas, essas sociedades, né, não se organizarem para isso, problemas que podem causar consequências negativas muito graves para esses países. Um problema típico das empresas estatais, a instrumentalização política. Ou seja, a política dessa empresa estatal, as decisões, elas passam a ser tomadas em favor de interesses políticos tópicos imediatos, particulares dos grupos que estão no comando do Estado. Por exemplo, a instalação de uma refinaria de petróleo. Então, o governo decide instalar uma refinaria de petróleo num determinado estado, porque isso vai garantir a aliança política, né, com setores influentes naquele estado, né, que vão se reverter na cena política nacional. Um outro problema típico das empresas estatais é o empreguismo. Muitas vezes essas empresas elas acabam contratando muito mais funcionários do que seria necessário para, com isso, também obter apoio político nas eleições, né? É uma forma de clientelismo. A ineficiência. No caso da Petrobras, a gente nunca teve isso. A Petrobras é uma das empresas de petróleo mais eficientes do mundo, né? Mas nem sempre é assim. Em muitos países ocorrem casos em que, pela própria fraqueza do Estado Nacional, né, não são tomadas as medidas dentro da empresa estatal de petróleo que garantam que ela esteja atualizada, né, que ela esteja funcionando com a máxima racionalidade econômica. Né. Um outro problema que acontece, né, em muitos países, que já aconteceu historicamente, né, em muitos casos, no Brasil isso nunca aconteceu, mas foi o caso da Bolívia durante muitos anos, né, enfim, de vários outros países, é o desinvestimento. Numa situação de crise fiscal do Estado, as empresas estatais elas acabam sendo canibalizadas. O que quer dizer canibalizada? O Estado vai extrair o máximo possível de recursos dessas empresas, né, tirando dinheiro que deveria ser investido dentro de empresas estatais estratégicas, tirando para cobrir rombos, né, pagar dívidas da máquina estatal no seu conjunto. Né. O resultado disso é que essas empresas, então, elas ficam debilitadas, né, elas não conseguem se renovar, elas não conseguem fazer a sua manutenção, não conseguem fazer os investimentos necessários, porque todo o dinheiro que entra vai direto para os cofres públicos gerais. E, por fim, né, o risco de corrupção. Essas empresas elas lidam com volumes, às vezes, gigantescos de dinheiro obtido pelas exportações de petróleo e de gás, um dinheiro que é obtido de uma forma desproporcional ao investimento, ao esforço que é feito. É um dinheiro que muitas vezes, nas épocas de vacas gordas no mercado global do petróleo, quando o preço se encontra muito alto, é um dinheiro que parece cair do céu, literalmente. E esse dinheiro que entra assim, tão fácil, sem uma relação direta, né, com os esforços da própria sociedade nacional, né, naquele empreendimento, esse dinheiro ele pode ser desviado com mais facilidade. Então os riscos de corrupção em empresas estatais são muito altos, né? Enfim, né, no Brasil, né, isso ocorreu recentemente, mas
vai ser um assunto também que a gente vai discutir com mais detalhe numa próxima aula, né? Então, aqui para finalizar, né, enfatizar, né, essa questão, né? Quer dizer, as empresas estatais de petróleo, né, embora elas apresentem uma série de problemas, problemas que podem ser evitados, mas para isso é necessário que haja a ação do Estado e da sociedade, né, para evitar a instrumentalização política, o empreguismo, a ineficiência, o desinvestimento e os riscos de corrupção. Né. Apesar desses riscos, essas empresas são necessárias, né, nos países onde elas existem. Sem uma empresa estatal de petróleo, fica muito difícil para um país defender o interesse nacional nas questões de petróleo e de gás. Vamos parar por aqui, né, e vamos desenvolver esse assunto falando sobre a Petrobras e sobre as questões do pré-sal nas nossas próximas aulas.